Oi pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre um tema bem recorrente também aqui no nosso consultório: hiperatividade. Em primeiro lugar, eu vou contar duas historinhas, dois casos, dois exemplos, e aí você vê se isto é familiar a você ou não. Domingos tem 5 anos, não aguenta ficar quieto. Parece até que tem formiguinha nos pés. Ele corre de um lado para outro sempre e não consegue fazer uma atividade por mais de alguns minutos. Ele derruba e deixa cair as coisas constantemente. A sua mãe está desolada porque não tem um pingo de sossego. Nas atividades escolares, quando o Domingos está presente, os professores têm a impressão de que não estão cuidando de 20, mas de 40 alunos. Agitadíssimo, Domingos está sempre se metendo em brigas constantemente. Ana Paula tem 16 anos. Ela está muito desanimada para ir à escola. Desde pequena, no ambiente escolar, os professores sempre chamavam sua atenção. Ana Paula, sente-se. Ana Paula, não incomode os alunos. Ana Paula, cuidado. Ela está muito triste. As atividades, o ambiente escolar para ela sempre foi um terror. Hoje, Ana Paula não é tão inquieta, porém tem bastante dificuldade em concentrar-se. Ela está muito desanimada porque ela está sempre pensando que ela faz alguma coisa errada. Muitas crianças e jovens têm problemas de conduta e muitos pais e famílias têm dificuldades em lidar com esses problemas. Em certos casos, essas crianças e esses jovens precisam de ajuda, porque eles têm o transtorno hipercinético, também chamado de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é um distúrbio neurocomportamental e ele é mais comum e frequente em crianças do gênero masculino. O comprometimento pode ser maior na atenção ou na hiperatividade, mas dependendo da intensidade, ele causa alterações no convívio social, no convívio familiar, no desempenho escolar, no desenvolvimento emocional e na autoestima. Apesar de terem muitos estudos científicos, pesquisas científicas, porém a causa concreta ainda é desconhecida. Os sintomas de transtorno e déficit de atenção e hiperatividade têm início ainda na infância, antes dos 7 anos, e são bem reconhecíveis até os 12 anos de idade. As crianças e jovens que têm os sintomas de transtorno e déficit de atenção e hiperatividade, elas se diferenciam daqueles que têm desenvolvimento normal pela dimensão e intensidade dos problemas. Fazendo então, pessoal, uma comparação, um paralelo entre as crianças e jovens que apresentam sintomas de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, esses comportamentos se diferenciam em 3 esferas principais. A primeira é pela dificuldade na atenção e concentração. Essas crianças, elas iniciam uma atividade, porém têm dificuldade para terminar, porque elas se distraem com facilidade, cometendo muitos erros de desatenção. Pelo comportamento impulsivo, que nas atividades escolares elas não leem o enunciado e começam logo a fazer as tarefas de casa. Vão respondendo imediatamente a pergunta que mal foi terminada de formular. Elas estão sempre interferindo nas conversas dos outros. E pela agitação intensa. Isso é muito notado na educação infantil e fundamental, pela agitação e inquietação contínua. Esses comportamentos são diagnosticados como transtornos de déficit de atenção e hiperatividade somente com exame minucioso. E o primeiro profissional que é consultado geralmente é o pediatra, e este encaminha ao neurologista e ao psicólogo. É importante ressaltar que os sintomas de transtorno de déficit de atenção acontecem em pelo menos 3 situações diferentes ao mesmo tempo. Tanto na família quanto na escola e no lazer, a criança tem sintomas de transtorno de déficit de atenção. O que pode ser feito? Existe uma regra básica. Deve ser ajudada a criança e o jovem, deve ser também tomado medidas emparelhadas com a família
e também na escola. As medidas sendo tomadas tanto com a criança e o jovem, tanto na escola e também na família, é uma forma eficaz de ajudar essa criança. Para os pais, é importante empreender e mudar algo na dinâmica da família. Se você procurar a ajuda de um psicólogo, ele irá refletir com você quais as medidas que devem ser adotadas dentro do seu núcleo familiar. É importante ressaltar que levar somente o seu filho a terapeuta não é a única medida eficaz. Terá que levar o seu filho ao terapeuta e também implementar medidas claras para algumas mudanças dentro do núcleo familiar. Para os professores, primeiras indicações são a nível de classe, ou seja, a organização da sala de aula e outras medidas, e depois auxiliar a criança e o jovem. Eu espero ter clareado ou sanado algumas dúvidas a respeito desse tema hiperatividade, que é muito amplo. Tivemos algumas informações básicas e estamos aqui à disposição no IP Psicologia para atender e orientar neste tema e em outros da melhor forma possível.